Bom dia a você que está aí em casa. Mais uma vez estamos aqui na reunião da CEMAG, da Confederação Municipal das Associações de Moradores. E eu quero cumprimentar meus colegas de bancada aqui, o pastor Ricardo, que é o presidente eleito da CEMAG, presidente da associação também da Vila Júlia. Obrigado, Ricardo, por estar mais uma vez aqui. Cumprimentar o Barba, presidente da Associação de Moradores lá da Vila Zilda, né, uma das mais antigas, né, 49 anos, 49 né, Barba? Anos. Isso aí. Obrigado também, Márcio Souza, presidente da Sociedade Amigos do Paicará, a associação de moradores mais antiga da cidade do Guarujá, 60 anos, né, Márcio? Isso daí. E estamos hoje aqui com o nosso 7º pré-candidato, Tenente Nicolassi. Tenente, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória e dos caminhos que percorreu até esse momento, onde coloca o seu nome à disposição da sociedade como pré-candidato. Obrigado, boa noite. De cara já, né? Pergunta assim, né? Não, fala de você. Descontrair. Tirar o Rubens aí que está querendo competir com o William Bonner. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Eu sei quanto que é a democracia, isso aqui é muito importante para a democracia, até para a escolha de quem está em casa assistindo e ver as pessoas, ver o que cada um pensa, o que cada um realmente tem condição de fazer e de se apresentar. Queria agradecer os presentes que estão assistindo a gente ali. Não é um time muito bonito, mas tem amigos, né, Rubens? Agradecer vocês pelo convite, estar aqui, agradecer o pessoal da televisão que abriu essa oportunidade, e agradecer a todos que vão assistir a gente em casa aí e poder contar comigo sempre no que precisasse, informações, debate, sempre estou pronto para o debate. É isso aí. A minha vida, você quer saber um pouquinho dela, né? E da sua trajetória, dos caminhos. Bom, eu sou nascido em São Paulo, e eu venho desde o Guarujá, desde menino, né? Minha mãe me perdeu nos braços aqui na praia do Pernambuco, no Mar Casado ali. Minha família tinha todo casa ali na Alameda das Américas. Eu lembro quando vinha para cá, a gente caçava rã ainda na rua, né? Caçava, vocês também, né? Comia rã. Ali era só mato, né? Naquela época ali, né? Era o clube de golfe e o resto ali praticamente... Então eu venho desde menino para lá e sempre tive um sonho de viver no Guarujá. Sempre tive um sonho. Comecei a trabalhar com 14 anos, era office boy com 14 anos, lá no centro de São Paulo. Fui assaltado com 14 anos no centro de São Paulo, lembrei agora. E isso que me criou, falou, vai ser polícia. E eu sou de uma família tradicional militar, né? Meu bisavô já era militar, meu avô militar, meus tios militares. E acabou que lá, quem mora na Zona Norte de São Paulo, a Academia Militar é lá, né? Academia do Barro Branco, é lá na Zona Norte. Então, assim, a juventude acaba tendo esse atrativo daquela região pela Academia Militar. E a Academia Militar eu fiz 5 anos de academia, você acaba muito estudo e muito esporte. Estudo, esporte. E com 18 anos, eu e meu irmão ingressei com 18, meu irmão acho que ingressou com 17 anos, e acabamos pegando uma carreira e vindo na carreira. E acabei sendo tenente, eu tinha 22 anos, aspirante oficial, 22 anos de idade. Aí com 22 anos já fui comandar a tropa de choque. Imagina a responsabilidade de 22 anos, um garoto que nem é meu sobrinho agora. Meu sobrinho foi promovido até esse final de semana a primeiro tenente do BAEP. Um abraço, Léo, tio, um exemplo de garoto. E nós viemos numa carreira e acabei vindo comandar a tropa de choque lá do ABC. E depois acabei sendo convidado para a rota. E fui para a rota em 95. Eu fui promovido a primeiro tenente, fui comandar o batalhão, fui comandar a parte operacional, né, o pelotão de rua de rota. E aí, quando eu estava na rota, teve uma movimentação do pessoal para o Guarujá e acabei indo abrir uma vaga para mim, aqui no Guarujá. E eu louco para vir morar no Guarujá, mas o coronel lá da rota falou, não, por enquanto vai ficar aqui na rota, ele não me deixou vir. E eu mudei para o Guarujá nessa época. Então eu comecei morando aqui, minha filha tinha 1 mês e a outra tinha 1 ano. Minhas filhas têm diferença de nem 1 ano de idade. E eu subia a serra todo dia e descia. Imagina isso aí que é, você trabalhar em São Paulo e morar aqui, subir todo dia. Era um dia em casa, um dia na rota. Um dia em casa, um dia na rota. Até o dia que eu consegui transferência para cá. E eu fui por volta de 1999. Nós estamos ficando velho, Embargo. Faz tempo, né? E aí eu vim comandar a cidade de Guarujá. Aí ficamos um período, eu fiquei na função de capitão aqui, que eu já era primeiro tenente antigo, e antigo é tempo de serviço, para quem não entende. Meu irmão comandava Vicente Carvalho,
e eu comandava o Guarujá. Era Tenente Fincati e Tenente Nicolassi, né? Era um monopólio aqui na região. E nós ficamos um tempo nisso, e aí acabei minha carreira sendo convidado para um batalhão novo, que é construir um batalhão na Praia Grande. O comandante me chamou para lá, que era o Coronel Trovão. Um abraço, coronel, nosso amigo. E acabei indo para a Praia Grande, e depois, quando eu estava lá, recebi um convite para ser comandante da Guarda Municipal aqui. Porque até aí na minha cabeça sempre foi, né, fazendo a parte de tropa, combatendo crime, operações, ações, prevenção, é tudo que envolve uma profissão dessa aí. E no final eu vim comandar a Guarda Municipal em 2005 e 2006, né, Barba? Acho que o Barba era da regional, né, Barba, naquela época. E aí nós acabamos de ter uma relação um pouco fora do mundo militar, porque a nossa vida, a carreira, imagina, 20 anos nisso aí, você tem uma vida, regra, e aí você começa a conhecer outras coisas, conhecer outros mundos, ter outras relações, começa a ver os dois lados da moeda, e eu passei pela Guarda Municipal, fiquei 2 anos, fiz muita ação, criamos aí naquela época, bom, você vê, a Força Tarefa foi criada naquela época comigo, criamos a Patrulha Ambiental, criamos o canil da guarda, criamos as bicicletas, nós demos uma velocidade operacional para a Guarda Municipal da época, que era nosso perfil, de mais ação, de mais operação. Criamos o quebra-barraco, lembra, guarda? O Barba? A gente trabalhou muito com invasão de terra, que isso é muito importante, você controlar isso, conter o crescimento irregular. E isso foi legal, né? Foi um trabalho que desenvolveu e isso acabou me atrelando muito. Trabalhei muito com as associações de bairro, não sei se vocês sabem, mas era o cara que mais incentivava. Acho que o Barba estava mais naquela para mais presente comigo, incentivava muito. Tinha um departamento que só cuidava da associação de bairro, lembra? E a gente tinha um projeto, e sempre falei de fazer a associação de bairro evoluir, criar projetos específicos para a associação de bairro, projetos inclusive educacional, de oportunidades, de cursos, né? Lembra, Barba? Isso tinha várias, e foi onde se desenvolveu bastante as associações de bairro, porque a associação de bairro, eu fui presidente da associação de bairro também, fui vice-presidente do Guaiúba, e eu sei que sem dinheiro você não faz nada, né? Sem condições. E foi um período muito legal da minha vida que eu tive uma grande evolução. Eu saí numa linhagem que eu tinha totalmente formada nessa parte de administração pública militar para uma administração pública mais ampla pelo lado civil. Nunca nem pensei na minha cabeça em passar em ser candidato. No final das contas, fiquei 2 anos emprestado do Estado para a Prefeitura, voltei para o Estado e fui acabar aqui no último ano na Polícia Ambiental. Terminar minha carreira lá, que quando eu estava na Polícia Ambiental, nós estávamos até falando antes da montagem lá atrás da UNOET ali, que era para ser uma área que era ser de apoio ambiental, e naquela época o comandante do batalhão, meu amigão, que Deus o tenha, até faleceu, e ele acabou falando: Nicolás, eu vejo tua relação, você é um cara bem relacionado, tá ligado sempre a fazer o bem, quem me conhece sabe que eu estou sempre fazendo o bem, ajudando as pessoas, e ele falou: vai ser candidato e tal, e eu acabei sendo candidato a vereador naquele ano. Passei no Coronel Almeida Lima, um abraço, coronel, meu amigão. O Coronel Almeida Lima era um exemplo de oficial, um exemplo de comandante, vocês conheceram ele, é uma pessoa especial, acima da média. E eu fui lá: Coronel, o que o senhor acha? Ele falou: Nicolás, você tem a oportunidade, vai cuidar que dá para ajudar as pessoas. E eu acabei sendo candidato a primeira vez, desacreditado, né, Barba? Porque você saindo de uma unidade militar, comandante de uma companhia, com aquele perfil de combate, entrar na comunidade, entrar aqui na sociedade, que nós sabemos da diversidade social, e eu acabei sendo candidato, na primeira vez ganhei eleição. Aí ganhei eleição, aí acabou vindo candidato de novo, não, mas agora ele não ganha mais, ganhei eleição de novo, aí virei presidente da Câmara, e aí você vai crescendo, né, na evolução sua pessoal, você vai conhecer tudo, e chegando em tantos lugares, e tive uma atitude bem, eu acho que bem correta, como presidente da Câmara. Eu trabalhei muito para tirar a Câmara, botar a Câmara num outro patamar de moralidade. Eu acho que o Barba acompanhou bem isso de perto comigo. Lá não falo vocês muito, que a minha relação mais com o Ricardo, como foi conselheiro, o Rubens e o Márcio, a nossa relação um pouco mais distante. Mas o pessoal, nós somos mais velhos que eles, né, mano? Mas o pessoal que é da mais antiga, eu sempre tive uma relação, a porta aberta, né? Discutindo assunto, nunca foi nada ferro e fogo, sempre foi o que é bom aqui, o que é bom lá. Eu fui depois secretário de assistência social, trabalhei muito com os conselheiros. Eu acho que, não sei se o Ricardo pode falar, mas eu acho que fui um dos melhores caras ali que abriu porta para os conselheiros, deu oportunidade, deu apoio, tive do lado. Inclusive até a ação de assistência social eu fiz como se eu fosse assistente social para conhecer o processo e levar o resultado. E aí eu acabei nesse jogo todo, vindo 3 mandatos.
E no terceiro mandato ganhei eleição. Aí eu fui convidado pelo prefeito para ser secretário de esporte. Não sei se vocês lembram, o Toninho Salgado entrou, ficou um pouco, teve um problema, passou mal, ficou doente. Eu acabei assumindo no lugar do Toninho. Aí entrei em uma outra secretaria, que eu ainda não tinha aceito. Eu tinha trabalhado na área de segurança, mas não tinha trabalhado outra. Eu tinha vestido na segurança pública, tinha trabalhado como presidente de Câmara, mas nunca tinha tido uma outra pasta de execução. Porque é totalmente, eu vi até a Thaís falando aqui esses dias sobre executar, nasceu para executar. O meu perfil, a minha formação é de executivo, né? Eu sou formado em Direito, formado em Administração Pública, né? E todas os cursos que eu tenho em paralelo é toda formada para gestão, para você fazer administração realmente pública com a melhor qualidade. Essa foi minha vida inteira, fazendo, me dedicando. Você vê, ó, desde os 18 anos que eu entrei na academia, sempre fazendo gestão pública, comandei várias cidades, em função de capitão, e tudo você vai te somando, te agregando, você vai construindo uma pessoa capaz de se propor a fazer algo com maior relevância, porque não é só ser ou não ser prefeito, é só ser ou não ser vereador. A questão quando você entra numa disputa dessa, que nem o Ricardo deve estar lá na frente, quando você senta como conselho tutelar também, a responsabilidade que você tem, né, Ricardo? As pessoas pensam que ganha a eleição, virou conselheiro, mas não sabe o que tem por trás disso, né? E ser vereador, e ser prefeito, e ser deputado, e ser qualquer autoridade nessa pirâmide social, qualquer ponto que você ocupe, quanto mais acima, mais responsabilidade. Ainda mais com a nossa sociedade carente, com falta de tudo. Se vocês forem na rua andar hoje e visitar, vocês devem ver no bairro, falta tudo. Pessoas passando fome, passando necessidade, e a gente vê que é possível ajudar isso, que é possível resolver, que é possível botar a mão nas coisas, pelo menos melhorar um pouquinho, né, Barba? Quanto você foi criticado já na vida, né, Barba? E eu do teu lado lá sempre sabendo que você trabalhando, produzindo, correndo atrás, não tinha hora, não tinha sábado, ameaçado às vezes, né, Barba? Quantas vezes, né, Barba? Fazendo bem, sendo ameaçado. Então, veja, esse é um processo que isso sempre me atraiu para mim resolver e participar e botar meu nome, e botar minha cara. Nunca tive medo de fazer a coisa, nunca tive passo para trás, sempre andei no caminho certo, correto, e acabei tendo. Aí no final, no último mandato, acabei sendo secretário de esporte, fiquei um ano, fiz uma ação no esporte. Tudo que eu vi vocês falando esses dias de escolinha, de iniciação esportiva, foi tudo comigo, começou no esporte. Né? Eu que idealizei o negócio da verba impositiva dos vereadores, vim para a iniciação esportiva, porque os vereadores tinham projetos, mas não tinha, era aquele projetinho que ajuda um pouquinho, dá a bola, dá não sei o quê, e com o incentivo, que foi o primeiro ano que teve também, com o Secretaria de Esporte, que teve o incentivo, que não é incentivo, é a emenda impositiva. Nós conseguimos criar essas ideias e surgiu o negócio. No primeiro ano foi 400 mil, no segundo ano que eu já não estava mais, botaram 1.700.000 emendas, e aí começou a ter todo mundo fazer um desenvolvimento. E aí depois nós fizemos o incentivo atleta, que antigamente era Bolsa Atleta, depois transformou em Incentivo Atleta, que foi um negócio muito legal, e é a única cidade do Brasil que tem, é o Guarujá, não sei se vocês sabem disso. Porque o Bolsa Atleta, o que ele fazia? Assim, você atleta, você está jogando, como funcionava o Guarujá? Você tinha um time, seu time era o campeão do Guarujá, ele dava camisa para você e você representava o Guarujá. Certo? Não. Aí você ganhava um torneio que normalmente é os jogos abertos e jogos regionais. Você ia para os jogos regionais, você ganhava, você jogou com a camisa do Guarujá, mas era o teu time, era o time do Ricardo, não era o time do Guarujá. Certo? Você ganhava. No outro ano você recebia a Bolsa Atleta. Então você era o campeão dos jogos regionais, no outro ano você recebia a tua Bolsa Atleta. Só que, se você estivesse não jogando mais, você não recebia. Se você tivesse machucado, você não recebia. Se você tivesse contratado por um outro time, você não recebia. E aí nós criamos um incentivo atleta que fez com o quê? Que você recebe jogando. Hoje você é atleta da cidade, você recebe jogando. E criamos as peneiras. Então nós tiramos o time do Barba, nós passamos a ter o time da cidade. Então fazia peneira, aí foi vôlei, basquete, futebol, todos os esportes coletivos e até esporte de lutas. Quem é o incentivo atleta do Guarujá, o atleta do Guarujá do jiu-jitsu? Tatame, luta, quem ganhar, você faz a classificação, os caras que estão dentro do número de vagas que se encaixam. Então você começou a ter times da cidade. Olha a importância disso. Nesse ano, nós saímos de 17, eu entrei na secretaria, teve 17 atletas que se classificaram. 17 atletas dos Jogos Abertos, Jogos Regionais que classificaram Jogos Abertos. E um ano com esse trabalho que nós fizemos e aí nós montamos uma equipe de técnicos, tal, nós classificamos 170 atletas. Em um ano de trabalho. Você vê a importância de olhar para o esporte, tudo. E aí nós criamos nesse ano, olha, já estou falando de esporte assim, né, dando uma largada na minha carreira, mas você vê com coisas que marcam a gente.
Aí eu tinha um problema que todo prefeito que tiver que passar vai ter esse problema. Então, iniciação esportiva e depois os caras no meio, da meia-idade, ali que estão no meio do campo, entre ser profissional e representar a cidade. Porque qual é o sonho de todo atleta? Ele ir crescendo de nível, né? Você chegar e jogar um dia no Guaibê, você joga lá na escolinha, lá no bairro, lá na comunidade do bairro. Aí você vai e começa a jogar no centro comunitário. Aí você é selecionado para jogar no Guaibê. Então você agora eu estou jogando. É uma evolução. É até uma hierarquia dentro do esporte isso, né? Na nossa época, pelo menos, era assim, né? Então aí você vê. Aí eu tinha um problema, Barba, que era, sabe o quê? Os atletas de altos níveis do Guarujá, de alto rendimento. Você pega o Coxa, você pega esses atletas nossos que se destacam realmente, até tem um atleta de arco e flecha que é bom, que é filho do Paulinho. Esses caras, eles precisam ter viagens, passagens, né? E aí como que eles ficam vivendo? Eles ficam vivendo, por favor, por favor, por favor, por favor. Às vezes fica no farol, tem um atleta que fica no farol vendendo, fazendo bloquinho, fazendo rifa. E aí nós criamos, aí não foi criação nossa, foi cópia. Nós copiamos uma lei de Santos chamada Promify, que a prefeitura dá uma carta de crédito para ele, e abate do IPTU e abate do ISS. Então ele apresenta um programa, um projeto, vamos dizer que você vai ser um jogador de voleibol, de praia, ele apresenta um projeto, o secretário aprova o projeto dele, dá a carta de crédito e ele vai captar para o projeto dele esportivo. Paga atleta, paga técnico, paga bola, paga viagem, é uma captação. Então isso aí, você praticamente deixou, quando eu saí de lá, deixei os 3 momentos do atleta ajustados para ele poder ter uma carreira e seguir. Saí de lá, juntou o esporte com a educação, não sei se vocês lembram, houve uma fusão, houve uma fusão justamente por causa de falta de professores, porque os professores, o Tribunal de Contas na época estava cobrando por que os professores não tinham professor de sala de aula e o cara estava no esporte, que era outra secretaria, então dava o entendimento de desvio de função, e aí para acalmar essa discussão do Tribunal de Contas se juntou o esporte com a educação. E aí eu acabei sendo convidado para ser secretário de Ciência Social, quando eu fui para a secretaria. Eu acho que eu deixei um belo trabalho lá, Ricardo. Se você perguntar para os conselheiros, eu consegui reformar todos os prédios da secretaria, fiquei 2 anos lá, consegui criar o restaurante de volta fechado popular do Santo Antônio. Sabe? Fazer uma obra daquela, Rubens, você não imagina o que é aquilo. Você olhar 1000 pessoas todo dia entrando, comendo por R$1, e criança, até me emocionou falar de lá, e crianças que passavam por mim na feira assim, na inauguração, que falavam que só comia miojo. Que a gente às vezes não vê essa realidade. Às vezes você está trabalhando, né, Ricardo? Você vai na casa, você vê, mas você escutar isso com tanta... Então, esse tipo de atividade, assistência social, muita criança... Aí o Ricardo sabe desse detalhe, mas é muita criança sofrendo no Guarujá, abuso sexual, agressão, e maus tratos. E nós temos muito ainda crianças especiais. Você sabe, não sei se vocês sabem disso aqui, você, o Márcio, mas nós temos muita criança especial no Guarujá. Quem está trabalhando perto de criança está vendo isso. E nós temos pouco equipamentos para dar conta das crianças. Nós temos a PAI, nós temos a Alma, temos a PAGE, mas tudo com muito esforço delas. Não é um negócio... Né? Não é uma porta assim, que consegue atender todo esse gargalo, que vai ser uma discussão muito importante para o próximo gestor da cidade. Olhar esse ponto, cuidar dessas mães, dar apoio que essas crianças precisam, que é muita gente precisando disso. E eu acho que na ciência social deixei um legado. Eu acho eu fiz tudo que eu chego em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço, Rubens, é pesquisa. Eu não trabalho sem pesquisa. E toda vez que você vai fazer alguma coisa, você chega numa pasta, e vocês que tiverem qualquer regra, estiverem nos escutando, qualquer lugar que você sentar como gestor, a primeira coisa é pesquisar, entender o que está acontecendo e entender o que a pessoa quer, certo? Por exemplo, agora, nessa minha pré-campanha, eu já estou o tempo todo na rua com as pessoas, escutando as pessoas para falar o que elas querem. Porque eu não faço um plano de governo para mim. O gestor faz um plano de governo para a sociedade. E às vezes, vocês estão na associação de bairro, às vezes o prefeito toma uma medida achando que está te ajudando lá e está te prejudicando. Então, como é que você faz gerenciamento? Como é que você faz gestão? É escutando o que as pessoas querem ouvir. Porque a nossa gestão é pública, é diferente de você gerir a televisão. O cara faz a gestão aqui buscando lucro. Lá não. Você faz uma gestão buscando resultado para as pessoas que precisam e você tem que saber a necessidade delas. Não sei se a mãe de vocês falava isso, mas a minha mãe falava, um beijo, mãe. Minha mãe falava assim, você sempre ajuda as pessoas naquilo que elas precisam, não naquilo que você quer.
Já entende isso? Não. Porque às vezes quer ajudar as pessoas naquela que a gente quer, não que elas precisam. Então eu estou hoje, a minha maior discussão hoje na rua, minhas visitas, é totalmente buscar das pessoas o que ela quer. O que ela quer para Vila Zilda? O que ela quer lá para o Jardim Santense? O que ela quer para Vila Júlia? O que ela quer? Quando você tem esse compilado de desejos, você consegue atender as pessoas, não em tudo, mas na maioria que elas têm. Sabe onde eu vi isso muito? Que depois eu fui ouvidor. Tá anotado aqui, você também foi ouvidor, Foi né? ouvidor. Então o que aconteceu? Você imagina eu de ouvidor. Aí eu passei a sentar e escutar todos os problemas de todo mundo. E aí eu comecei a ver que a gestão não trabalha para os problemas, trabalha no que ela acha. E se você pegar os problemas da gestão, que está na ouvidoria, são números, você vai ver que as coisas mais fáceis de resolver estão ali e não resolve. E para você ficar, Rubens, só para tentar falar para você, a pior coisa que você quer ver, sabe o que eu tinha mais de reclamação na ouvidoria? Bueiro. Bueiro entupido. Bueiro entupido. E ninguém faz gestão para bueiro entupido. Poda de árvore. Reclamação o dia inteiro. Sem contar a saúde, que a saúde é ao concurso, né? É ao concurso. Mas nesses casos, então veja, se eu sou gestor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a ouvidoria, é a mesma coisa que eu estou fazendo hoje na rua, ouvindo as pessoas. A ouvidoria tem que estar ouvindo para o planejamento, junto com o sistema de governo. Tomado, então, eu tenho que comprar. Se é o bueiro, eu tenho que comprar mais máquinas em Tupi. Esses dias tinha uma máquina operando para o Guarujá todo, é o maior problema da cidade. Entende, não? Aí você não consegue dar a resposta que a sociedade precisa. E isso que o gestor tem que fazer, é ouvir. Eu vejo o político, as pessoas veem normalmente a imagem do político ele em cima do palco e as pessoas embaixo ouvindo, né? Eu vejo ao contrário, né? As pessoas em cima do palco, o gestor ouvindo, é essa a mudança que nós precisamos ter. Então, quando a gente tiver isso, tiver esse entendimento, eu acho que a nossa sociedade tem como avançar, porque aí realmente é ouvir a associação de bairro. Quanto tempo vocês ficaram sem ter uma reunião de associação de bairro? É verdade. Fala, vocês sabem o que eu estou falando. Eu estava na ouvidoria, não conseguia agendar uma reunião de associação de bairro com o chefe de Estado. Não atendia. Como é que pode você gerir sem ouvir? Não importa se o Borba vota contra mim ou lutou contra mim, não importa. Quando você está sentado ali, você representa uma fatia e você tem que ser ouvido. Você tem, no mínimo, ser ouvido. Você vai tomar a decisão, o gestor toma a decisão dele, mas ouvido tem que ser. E aí, esses anos, essa distância que se cria, aí se trabalha para o que se acha, não para o que se precisa. Aí você tem uma bola inversa. E aí você tem acontecendo o que está acontecendo na cidade hoje. Muito bem, olha, Nicolás, um currículo extenso e nessa questão de associações, eu vou passar a palavra para o Márcio, mas dizer que realmente a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, não só de ser ouvido, às vezes nós somos ouvidos, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque nada é encaminhado. Então, existe essa dificuldade, eu espero que o futuro gestor tenha sensibilidade e governe olhando para as associações de moradores, porque o presidente de associação de morador que está lá em casa, nos assistindo, ele sabe o que acontece na esquina, ele sabe o que acontece no bairro, ele sabe quais são as grandes necessidades. Márcio, você está com a palavra. Bom dia a todos, né? A gente está gravando à noite, mas o programa passa de meio-dia. Na verdade, não é um programa, né? É uma reunião da SEMAG que está sendo transmitida pela ISTV. Queria agradecer, cumprimentar os companheiros. E o tenente Nicolás. A gente não teve muita proximidade com o Nicolás, mas eu lembro que o Nicolás, presidente da Câmara, eu lembro de uma passagem interessante. Eu e o Jonathan, nós estávamos na SEMAG e ia ter uma votação do aeroporto, não sei se você se lembra. E estavam distribuindo uns panfletos e eu e o Jonathan fizemos os aviãozinhos, jogamos no plenário. Era o negócio do aeroporto e a gente, para fazer alusão ao aeroporto, nós jogamos o aviãozinho. O Nicolás deu uma reprimenda em nós dois. Nós ficamos sem graça, aí ainda batemos boca com ele no plenário. E a gente ficou assustado. Você vê que eu não guardo mágoa, né? Você vai lembrar. O cara é policial, para prender a gente. O Jonathan, para com isso. A gente... Mas foi legal, foi um momento interessante que a gente teve com o Nicolás. Mas eu queria falar para você, Nicolás, o seguinte: como presidente da Câmara, questões como aeroporto, como túnel, como ouvidor, você tem conhecimento da maioria dos problemas da cidade. Então, eu queria que você explanasse para a gente, falasse um pouco para a gente, como é que você vê o desenvolvimento do Guarujá nos próximos anos. Você é um militar, né? Comandou, como você falou, durante muito tempo a Polícia Militar em vários batalhões,
Mas o tema segurança pública, para nós, é muito caro, principalmente para a gente que é de comunidade. A cidade hoje respira o problema de segurança pública. Mas, além da segurança pública, eu queria que você falasse também dessa questão do desenvolvimento. Túnel, aeroporto, tem muita coisa aqui que pode jogar a nossa cidade num outro patamar. Deixa eu te falar para você. Primeiro a gente tem que ver a vocação da cidade, né? A gente não pode perder a vocação da cidade. A vocação da cidade hoje, o que ela é? Ela é turística e a vocação portuária. Então você não pode perder isso de vista. Porque se isso não estiver bem, nada vai bem. Né? No aeroporto que falamos com a cidade. O aeroporto vai levar oportunidades. Mas a cidade, a vocação dela tem que estar correta. Segurança pública, muita gente pensa que é causa. Mas não é causa. Segurança pública é efeito. A segurança, ela se tiver a causa dela, que é aqui a base da sociedade, oportunidade, cuidar das crianças, educação, você não vai ter tanto reflexo na segurança. Então, quando você está tendo na segurança esse reflexo que você está tendo, é porque anos e anos foram deixando a base, né? E quem estava na gestão também da cidade não atuou e não reprimiu o que tinha que reprimir. E aí tudo pode, certo? Tudo pode, quer dizer, vai se perdendo o quê? O limite. Você vai na praia, uma pessoa está usando entorpecente, ninguém reprime, amanhã tem 2. Ninguém reprime, amanhã tem 3. E é assim que vai acontecendo. Então, na nossa vida é isso. Então, a sociedade, a segurança hoje, é o carro-chefe hoje da cidade. Por quê? Para resgatar essa moral. Então, quando a gente fala de segurança, nós estamos dizendo, o turista ele vai numa cidade segura. Se você tem um programa de TV que tem todo dia hoje, o Jornal da Bandeirantes, acabando com a cidade, o que acontece com o turista? Ele não vem para cá. Fala que é louco. Eu tenho amigos meus que me ligam, quer falar comigo, quer marcar na base da prefeitura para me encontrar para subir a serra de novo. Eles pensam que nós vivemos aqui numa faixa de Gaza. Você entende? O cara não entende nosso dia a dia. Não sabe que nós entramos aqui, eu paro na padaria, paro lá, almoço lá dentro do Morrinho. O cara não sabe. Ele acha que isso aqui é o que ele vê na TV, que nem o Rio de Janeiro. O cara vê o Rio de Janeiro, acha que eu fui no Rio de Janeiro esses dias lá, encontrar com o Bolsonaro lá, eu andei na Copacabana com o telefone, falando, filmando, não aconteceu nada. Mas eu tinha uma visão de lá, o quê? E lá é o terror. Então aqui nós temos uma visão da cidade. É lógico que os fatos que acontecem na cidade ajudam para isso acontecer. Então essas mortes que aconteceu, sequencial policial, bandido, pré-candidato, todas essas mortes de jornalista, tudo isso aí leva o Guarujá para um patamar de violência lá em cima. E aí quem está fora daqui, quem não mora aqui, não vive aqui, olha aquilo e fala, não vou no Guarujá mais. É a pessoa que tem condição financeira, que tem apartamento, paga IPTU, acaba tirando os filhos daqui. Porque se a gente tivesse uma segurança aqui exemplar, que nem tem lá em Camboriú, por exemplo, o que você teria? Você teria uma vocação turística, uma vocação portuária e uma vocação educacional. Olha o que eu estou falando para vocês. Você imagina se o Guarujá é uma cidade universitária? Quantos pais, em vez de mandar os filhos para o interior de São Paulo, já não tem casa aqui, já não mandava estudar aqui? Então nós temos que buscar essa vocação também. Então o porto, que é a ligação seca, que é a tua pergunta, e o aeroporto, eles são coisas assim, que vão facilitar a nossa vida e vão expandir desenvolvimento. Então eu fui um dos caras que mais defendeu a ligação seca no governo, na época que chegaram a fazer, lembra que chegaram a fazer um projeto que custou 50 milhões, lembra disso? E eu cheguei a ter reunião, eu fui o cara que ajeitei todos os presidentes das Baixadas Santistas, todos em reunião, inclusive ali no Porto, na Dersa ali, que era para discutir a ligação seca. E fizeram o projeto e depois pararam. Por quê? Briga presidente com o governo do estado da época. E pararam esse processo. Isso aí... E quantos anos se fala ligação seca? Outro dia eu peguei um jornal de 1950, eu acho que é. Quase 100 anos, então, 1929. Chegou numa coisa que virou, isso é mentira, isso é mentira, é mentira. A ligação seca vai trazer o fluxo de pessoa para lá, para cá, vai melhorar muito, inclusive com o veículo leve sobre trilho. Então você tem muita gente trabalhando e voltando, essa troca de energia. E hoje muita gente da classe mais alta de Santos, que gostaria de morar no Guarujá, e gastar seu dinheiro aqui, não gasta. Por quê? Por causa da balsa. Hoje você vai para Santos, você tem que pensar quanto para ir para Santos. Ou você para o carro e atravessa de barquinha, porque não dá condição. Hoje não é mais a fila, um dia, feriado. Hoje você vai todo dia pegar fila de 1 hora, 1h30. Você tira da tua vida. O que eu andava em São Paulo, que eu mudei de São Paulo, quando eu morava lá em São Paulo, você demorava para ir. Eu morava perto da rota, eu morava 4 km da rota. Eu demorava 1h30 para andar 4 km, pô.
E aqui está começando a acontecer com a balsa aí. E aí você começa a não ter mais vida. Então, na hora que você desafogar tudo isso aí, você começa a ter uma progressão. Mas o Guarujá não pode perder a vocacional dela. E é lógico que ninguém fala isso, o aeroporto de passageiro não é tão evoluído quanto nós estamos pensando. Não é evoluir tanto o Guarujá quanto nós estamos pensando. O que vai evoluir o Guarujá realmente em contas é aeroporto de carga. Na hora que você estiver trabalhando, descendo o avião com carga e encaminhando por navio, aí você vai ter um estouro econômico no Guarujá. É isso aí. É que ainda não acharam o tamanho ideal de onde fazer a pista para receber isso. Porque todas as discussões do aeroporto, eu era presidente da Câmara discutindo isso. Certo? Não. Participei de projetos do começo ao fim, vendo de alongar a pista para o mar, de alongar a pista para o bairro. É lógico que quem mora ali, naquela tua região, vai ser porque você imagina, desse avião toda hora, o barulho que vai ter. Então tem que se pensar numa coisa que você consiga. A comunidade está contente e evolui o Guarujá. É uma conta que tem que se fazer e se fechar. Entende? Não dá para só estar contente a parte produtiva e a sociedade não está contente. Mas é um jeito que tem que se pensar e se achar uma solução que eu acho que tem solução. Aproveitando, acho que é questão de passageiros. Você falou sobre carga, mas qual é o efeito do aeroporto em nível de passageiros descendo no Guarujá, Nicolás? Qual o nível de porte de avião? Como é que você pode falar para a pessoa que está te assistindo aqui hoje? Eu não vejo, o porte do avião que vem aqui de passageiro é totalmente diferente. Você vai ter turista que tem navio, vai atravessar navio. Mas nós temos alguns problemas. Vocês sabem, teto de voo. Então, às vezes, a primeira vez que você for pegar um avião para viajar para Brasília e o teto não bater, se atrasar a tua vida, você fala, pô, não vou mais arriscar de pegar ali, vou para São Paulo. Então, alguns problemas vão acontecer nisso, né? O fluxo de pessoas que usam o Guarujá hoje. Então, por exemplo, se você tivesse hoje um centro de convenções públicas no Guarujá, um exemplo, que está tendo evento público, que é uma coisa também para trazer vocação. Você começa a ter gente vindo de avião para ir para lá. Então, é todo um desenvolvimento conjunto. Não é só o aeroporto que vai mudar a vida do Guarujá. Entendi. Então, é todo um complexo. Conjunto. Nós temos agora a Saipem no Brasil, não sei se vocês sabem. A Saipem, que fica ali no SING, acabou de fechar um contrato de $1 bilhão com a Petrobras. Isso vai trazer para nós dividendo, vai trazer lucro, vai trazer recurso, vai trazer imposto, ICMS. E isso tudo tem que fazer, esse desenvolvimimento. Então a gente tem que mudar a imagem do Guarujá para fora, né? Às vezes ficamos com uma imagem só olhando para o seu umbigo. Temos que sair do Guarujá, abrir o Guarujá, temos que fazer política externa do Guarujá. Bom, se você olhar e parar para pensar e olhar nos últimos anos, quem reelegeu o sucessor? No Guarujá? Ninguém. Por quê? Por que as outras cidades fazem isso? Eu comandei Praia Grande, o Mourão fez isso. Consegue fazer 20, 30... Por que Santos consegue fazer? Por que nós não conseguimos? É porque a nossa gestão olha para o umbigo. Nós temos que olhar macro. Nós não podemos ser provinciano. Nós temos que ter relações macro. Nós temos que ter relações partidárias. Relações... Não pode só olhar que é do Guarujá, não é do Guarujá. É Caiçara, não. Nós temos que ter uma relação macro. E aí, quando nós pegamos olhando aqui nossa cidade, você vai ver que a maioria das pessoas, quando tem uma boa avaliação, quer eleger parente. Então, veja, irmão, se amanhã eu sou prefeito, por um acaso, se você está num grupo meu político, certo ou não? Certo. E você não vê oportunidade, você começa... Então, veja bem, o que é grupo político? O que é uma cidade que tem time político? Você dá oportunidade para todos. Todos têm que fazer parte desse projeto político. Então, você é vereador, continua vereador. Tá bom para você? Tá bom. Então, como prefeito, o que eu vou ajudar? Você ser um bom vereador. Onde você faz a tua área, então você é do conselho, vai ser um bom cara que vai desenvolver a tua área. Mas dentro desse grupo nosso, vai ter que ter um deputado. Vai ter que ter 2 deputados. Vai ter que ter um federal, 2 estadual. Então, nós temos que compor isso. Eu vou ter que passar a administração, se eu estou botando um caminho, eu vou ter que passar esse caminho para outras pessoas que vão me suceder. Aí, nós olhamos aquela frase da política antiga, né? Não criar cobra no quintal para te picar. E esse pensamento pequeno isso, né? Nós acabamos não conseguindo produzir nada para nós, porque vem depois da gente. Aí você está quantos anos na política, Barba? Aí luta, enxugando gelo, pô. E aí você desanima.
Entendeu? E a gente precisa mudar isso, mudar a consciência de cidade, uma consciência. Eu estou andando na rua, as pessoas, e o AME? Eu falei, você votou em quem? Ah, eu votei lá em Santos. Então vai pedir para o deputado que você votou. Entende, não? Porque você não tem de quem cobrar. Então nós temos aqui gente capaz, gente com condições, e a gente tem que estar trazendo essas posições. Então, por exemplo, um que ganha a prefeitura, chuta todo mundo? Ah, era contra mim? Não, pô. Você ganha a prefeitura, você vai ver a qualidade de cada um e tentar compor mesmo depois. Porque aqui, a nossa disputa aqui não é eu contra um, eu contra outro. Não, a nossa disputa é de ideias. Algumas pessoas vão se associar com ideias, outras vão se associar com a de A, outras com a de B, e de C, assim por diante. E não é porque a minha ideia não ganhou que a minha ideia é ruim. Você está entendendo? Então essa composição depois da eleição é importante pela cidade, de unir, de crescer, dos políticos, está falando uma língua, a cidade. O principal de tudo que a gente está discutindo aqui se chama cidade. Se não é isso, para que o que aqui? Para que ser candidato para eu ser, que eu não sou nada? Amanhã acorda doente, já morre, acabou, já era sair daqui, bate o carro, acabou a vida. Então nós não somos, nós estamos. E tudo iluminado. Ô Ricardo, você que é pastor, tudo que Deus dá para a gente de luz é para a gente iluminar os outros, não iluminar a gente mesmo. E aí eu vejo muita gente que está com a luz, está com todo o poder na mão, em vez de usar para atingir, é só se iluminar. Então a gente tem que mudar esse pensamento, esse sentimento, essa sensação. O nosso negócio é sentir que a nossa sociedade mais carente, aí ficam criticando, mas o voto da sociedade, vende o voto, tal. Tudo bem, acontece isso. Mas aquela pessoa, às vezes, que não tem nem o que comer, como que eu quero exigir dela um posicionamento se ela está passando fome? E o negócio dela para resolver a vida daquele dia é o pão que ela vai botar na casa e o filho dela que não comeu. Então eu tenho que entender isso, pô. E aí, e vocês como são, porque nós estamos aqui micropoderes. Então dentro da Vila Zilda, o Barba tem um poder. Dentro do teu bairro, você tem um poder, dentro de cada um de nós tem um poder dentro do que ocupa, certo? Nós que somos as pessoas que têm um pouco mais de consciência, temos que passar essa consciência para essas pessoas. E tentar fortalecê-las para elas serem fortes na hora de ter o voto dela. E ela entender que o voto dela é a mudança futura dela. Porque ela não consegue entender isso, porque ela precisa comer no outro dia. E às vezes quem vem com conversa bonita acaba levando isso aí. E a gente vai ficando naquela marcando passo e não vai evoluir. Gente, falando bonito, tá cheio, irmão. Agora, gente de atitude, quando você precisa, pega um telefone, né, Ricardo? Eu estou precisando. Aí quantos vão estar do teu lado ali? Quando você está feliz, está bonito, está em festa, né, Barba? Quantas vezes eu vi o Barba ser crucificado? E eu sei que não é nada, né, Barba? Quantas vezes? Falei, não é nada disso, o cara é trabalhador, é isso. Porque as pessoas fazem uma coisa chamada pré-julgamento. A pessoa, sem te conhecer, ela já te julga. Ela já te põe um rótulo e que você não tem nada a ver com você. E aí ficam tomando decisões ou tirando oportunidades por causa que alguém falou, que alguém disse ou que alguém fez. E isso aí é tudo, essa conta, Ricardo. Não sei se tem mais cristão aqui, mas essa conta com o céu, essa vai pagar. Não paga, parece que não paga nos homens, mas pode ter certeza que realmente Deus vai pagar. Uma hora essa conta vem. Interessante, eu vou passar a palavra para o Barba, para uma breve consideração, porque o tempo está voando, gente. Hoje, relógio, eu acho até que vou pedir para a produção trocar o relógio, porque esse relógio está muito acelerado. Você citou duas coisas que a gente precisa muito, um centro de convenções, e nós temos aqui duas universidades de medicina, duas universidades grandes que têm curso de medicina, muitas pessoas de fora, que é o Noeste, é o UNAERP. E quem era o presidente da Câmara que aconteceu isso? E assim, é importante a gente fortalecer isso, é importante a gente dar, porque realmente o Guarujá pode virar um polo educacional. Né, Barba, a palavra é sua. Só para terminar a colocação dele, quem era o presidente da Câmara quando veio a UNESP para cá? Era eu. E quando a UNESP veio, a UNESP teve que correr e abrir a medicina. Porque começou a competição. E toda vez que você tem competição, o mercado, a bola anda, roda. É isso. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Ricardinho afastado aí pelo pleito eleitoral, Rubens, Márcio, Nicolás, Tenente Nicolás. Eu conheço o Nicolás, a gente tem umas histórias aí. E também cumprimentar aqui toda a equipe técnica da STV, não posso esquecer, que é fundamental para que quem nos assiste em casa possa conhecer todos os pré-candidatos aí e fazer essa avaliação. Essa é a ideia desse programa.
realmente o candidato vir aqui e fazer como o Tenente Nicolassi, né? Muita gente conhecer muitas coisas aí que não conhecia. Nesse sentido aí, é difícil, Nicolassi, é difícil você levantar uma bandeira. Quando eu fui ser diretor regional, eu não fui lá para ser diretor regional, eu fui lá para ver a possibilidade de ter uma regional lá. E a gente acabou ficando lá 4 anos e os problemas foram intensos e naquela ocasião as pessoas iam aquilo ali como um prefeito e aí começou até essas questões aí, em alguns momentos até fui orientado a se mudar dali, mas continuo morando na mesma casa, meus filhos todos criados lá, continuo pensando da mesma maneira, né? Infelizmente, a gente não vê muitas vezes esse posicionamento que tem durante a campanha, depois de eleito, né? Ontem eu me surpreendi, ontem eu resolvi ir na Câmara e parece que eu estava em outra Câmara, que não era a Câmara do Guarujá. Porque ontem as falas do estádio abandonado, parece que o estádio foi abandonado ontem. Parece que o estádio, que vem aí a Copa Mundial Feminina, né, que já deveria praticamente já estar andando para que no futuro próximo aí de repente poderia sediar, né, falas de tudo entupido, de caixa, de bueiro, de secretário que não trabalha. Quer dizer, parece que agora, realmente, se essas falas tivessem sido feitas lá no início do governo, talvez o governo seria diferente. E hoje quem está pagando um preço é eu, o Márcio, o Rubens, toda a classe política está pagando um preço muito alto, porque na periferia o que rola é isso. Os caras estão ganhando muito, eles têm que gastar muito agora na eleição. Essa é a fala que tem lá. Eu vou trabalhar de graça para esse cara? Pô, o cara está lá 4 anos, 8 anos, e agora ele vem aqui, quer meu voto de graça. Infelizmente, a gente tenta fazer essa fala. Analisa os candidatos, porque ainda são pré-candidatos, né? A gente vai ter aí, sei lá, 8, 9 candidatos, mas essa pré-campanha está sendo importante. E essa parceria que o nosso presidente fez com a ISTV é uma oportunidade única para que as pessoas já vão analisando os pré-candidatos. Com certeza, todos que estão passando aqui por essa roda de conversa, alguns se tornar vice, outros vai se viabilizar a candidatura, mas é aquilo que você falou, se manter numa postura de coerência antes da campanha e depois da campanha, é muito difícil, as pessoas se perdem pelo caminho. Infelizmente a gente não consegue aqui no Guarujá ter uma sequência, é aquilo que você falou, eu comentei com o pré-candidato exatamente isso. Todos os candidatos que são aí querem o bem da nossa cidade, todos, é uma eleição com possibilidade de segundo turno. É uma eleição que você pode sair desse grupo novo político que está se formando, um deputado estadual, um deputado federal, um excelente secretário, mas é aquilo que você falou, né? Espero que a gente amadureça nesse período que a gente está vivendo aqui agora, e você estava falando dessa prática esportiva, né? Agora você pensa bem, próximo pleito, 19 vereadores com quase 2 milhões de emenda impositiva para projetos sociais, 50% vai lá para a área da saúde, pá. Você pensa numa empresa dessa que você acabou de comentar, no Promify. Cada uma podendo aportar 20, 30, 40 projetos. O problema social da nossa cidade... Melhora muito. Muito, assim, muito mesmo. E o mais importante que eu queria falar aqui, a maioria das nossas entidades, Nicolassi, todas elas têm sede própria. A sede do Maestro do Paicará é um patrimônio valoroso, que olha a dificuldade dele para poder manter aquilo ali com as portas abertas. Por que não uma parceria com uma empresa dessa para ele se tornar uma creche, uma unidade de saúde, com trabalho social? Então, assim, a impressão que eu tenho hoje, Nicolás, é que a prefeitura não tem noção da quantidade de patrimônio que ela tem na periferia. Não sabe. Ainda aluga. Exatamente. Aí, nesse sentido aí, essa explanação que eu quero te fazer, a gente tem tanta coisa legal na nossa cidade, está tudo abandonado na periferia. A cara do Rubens aqui, gente, é por causa do tempo. É que, na verdade, por isso que é bom, né? O Barba já discutimos na vida tanta coisa, né, Barba? Às vezes contra, às vezes a favor, mas sempre, claro. Sempre tendo posição. Minutos, então, a afirmação do Barba é mais uma afirmação. E saber que tudo é possível, Barba. É recuperar as associações de bairros, é possível, é fazer projeto, é possível. O que tem que fazer de uma forma que não dê problema jurídico depois. É só isso. Qual a melhor conta para não dar problema jurídico? É só isso. É lógico que acontece algumas coisas que eu sou contra. Por exemplo, a entidade de um político que manda dinheiro para a entidade dele, eu não acho certo isso. Eu acho que uma hora isso vai dar confusão, porque isso já em outros lugares deu confusão. Então isso tem que ser reavaliado.
porque uma hora vai ter problema. Mas eu acho que o caminho é esse, a usar todo mundo que você tem mecanismo, você tem que usar a Bonafé, trazer as pessoas, fortalecer o bairro. Ah, mas eu vou fortalecer o Rubens é candidato, e daí? Entende? E daí que é isso? E daí? Quanto mais pessoas boas nós tivermos, tem que ser candidato, pô. A gente tem que trazer a mudança, quem está nos assistindo, a mudança é na qualidade dos candidatos. Se eu tenho melhores candidatos, eu tenho o melhor representante. É simples isso. Agora, mas aí disputar comigo, qual o problema? Eu tenho que me preparar mais. Isso aí. É uma conta bem simples, não tem que inventar roda, é só girar e fazer o que é certo pelo caminho certo. Só uma colocaçãozinha aqui, presidente. O Nicolás falou do enfrentamento aqui, que é muito importante falar. Você sabe o que é você ir na favela desmanchar um barraco? Eu ia. E a gente conscientizava aquela pessoa que ele não, com aquele fazendo aquele barco, ia sair o Guarujá G, ia sair o Pike da montanha. Então, esses enfrentamentos, tem gente no governo que fica nervoso. Não. E se nós não fizéssemos isso aquilo lá, na época, exatamente. Se o Barba não tivesse enfrentado isso, sendo ameaçado, tu não tinha hoje não tinha os empreendimentos que saiu hoje. Então, esse tipo de enfrentamento, Rubens, a gente muitas das vezes cobra, né, a classe política, mas a gente também se perdeu pelo caminho, ultimamente. Né? Esses enfrentamentos que eu fiz com o Márcio e a CEMAG e outras entidades, de ir para a rua, de fazer todo esse enfrentamento, hoje a gente já está com uma idade mais avançada, mas maduro, esse enfrentamento foi muito importante para acontecer o que está acontecendo hoje. Nós fizemos um congelamento das comunidades, lembra, Barba? Foi. Uma operação identificando, Ricardo, você não acho que o Ricardo era jovem nessa época? Você estava nessa época? De casa em casa, na última, eu junto, o Barba junto, um grupo que tinha assistente social, tinha educação, tinha saúde, olhava, identificava os problemas, identificava as famílias vulneráveis. É possível, Rubens, entende? É possível. Falta direção, organização, planejamento e executar para ter resultado. Isso dá para fazer. Bem, eu vou passar a palavra aqui pro Ricardo. Você bem rapidinho. Consideração final, não pode não vou falar muito no final. O objetivo é esse, Nicolás, é um papo descontraído. Quem está em casa não é formalidade, conhecer um pouco mais do Tenente Nicolás, lembrando que é pré-candidato, não é candidato ainda, candidato vai ser depois de 5 de agosto, quando a candidatura estiver registrada, cumprindo a legislação. A gente sempre fala prefeituráveis, como o Márcio trouxe na última reunião, e eu falo pré-candidato. Mas, Ricardo... Mas, Nicolás, rapidinho, você falou muito da questão social, né? Social, Guarujá, a problemática do Guarujá, ela é muito aflorada no social. Eu tive no conselho por 2 mandatos também, os conselheiros assistem bastante, você teve uma boa relação com os conselhos tutelares do Guarujá. Sim. Como é que se resolve o problema da pobreza no Guarujá? Como é que você barra isso? Como é que você pode dar uma previsão? Você falou hoje uma coisa interessante, que eu sempre falo nas minhas visitas às pessoas, que hoje no Guarujá teve gente que não teve pão para comer de manhã. Parece que minha mãe antigamente, meu pai, comprava 10 pães de manhã e 10 pães à tarde. Hoje as famílias não conseguem mais comprar 10 pães de manhã e 10 pães à tarde. Essa é a nossa realidade. Você comparou Santos e Guarujá. Por que Santos tem 5 deputados e Guarujá não consegue eleger um deputado? Então, assim, para você se sintetizar em forma rápida, porque essa discrepância é tão grande com as grandes cidades e Guarujá, que foi sempre lembrada como Pérola do Atlântico, né, Nicolás? Eu não vou em forma rápida, não faz mal. Primeira coisa, eu quero lembrar o doutor Renato aqui, Cardoso. Opa. E é bom falar, olha como que eu já comecei a pensar na sociedade. Quando eu era presidente da Câmara, o Renato era diretor jurídico. Nós criamos a Escola do Legislativo. Para já trazer a comunidade para perto da Câmara, para estar perto fiscalizando a Câmara. Treinando futuros pré-candidatos. Olha como que é o que eu já pensei lá atrás. E gratuitamente. A Câmara não custou R$1 para nós. Era acúmulo de cargo. O cara era diretor jurídico, diretor da escola. O cara era diretor da escola. Depois que se criou e se modificou isso com cargos. Na minha época, foi totalmente gratuita. E com ideia, lembro até hoje, né, Renato? Do pessoal da Rádio Guarujá, que era o Denis, o professor Luiz Paulo e o locutor da Rádio Guarujá. O locutor da Rádio Guarujá. Esqueceu todo mundo. Hermínio Mate. Desculpa, Hermínio, pelo amor de Deus. É que o nome é bonito, eu esqueci. Então, para você ver, como a ideia, a sugestão é importante. Nós absorvemos a sugestão e fizemos. Tá? Então, falando de você. Eu não consigo, na minha concepção de vida, de cabeça, entender que tem gente passando fome na nossa cidade. Não consigo entender. Eu realmente
eu fiz os restaurantes populares, né? Lógico, o prefeito era o prefeito, mas eu estava na secretaria e toquei, e nós temos 2 restaurantes populares. Mas essa cidade cabe restaurante popular em quase toda ela. E se não for uma peça criada, um objeto para o cara entrar, você um lugar alugar, vai lá e serve a convenção, serve a refeição, e você tem R$1 refeição na cidade inteira, então não dá para ninguém mais passar fome. E nós temos que fazer aqui o maior programa social. Não dá para uma família daqui não ter cesta básica. Não dá, Ricardo, para você ser conselheiro lá, ir numa casa e não ter como atender uma pessoa. Isso é um absurdo, isso aí. Você não tem uma gestão que consiga levar uma assistência social e levar uma cesta na casa de uma pessoa. Né? Uma geração de emprego, uma geração de cursos, você tem que fazer isso aí. Então é possível fazer, tive lá, sei que é possível fazer, que dá para fazer. Então dá para fazer o maior programa assistencial nessa cidade e acabar com isso. Agora eu te falar uma coisa para você. Por incrível que pareça, olha que eu vou falar para você. Quando eu fiz aqui, que eu entrei para pesquisar qual era o bairro mais problemático do Guarujá, adivinha qual é que foi registrado? Em carência social. Adivinha qual foi o registro da pesquisa? Vila Baiana. Dá uma olhada, que eu vou falar para você. Fala, mas como, Nicolás? Se lá, ó, na Vila Baiana nós temos uma creche, nós temos um restaurante popular, nós temos o Lar Espírita Elizabeth, que dá uma assistência psicológica, um trabalho excepcional. Nós temos posto de saúde atendendo lá, né? Então nós temos praticamente todo um aparato só para o pessoal da Vila Baiana. E a pesquisa deu o quê? Que o lugar mais problemático era a Vila Baiana. Aí você vai falar, mas como é que pode isso? Mas a prainha, e a aldeia, e o Morrinhos, no Canaã, lá no fundo. Como é que está isso? O Perequê, na Nova Invasão. Como é que está isso, então? Por que Vila Baiana? Sabe por quê? Porque lá é o único lugar que tem gente pesquisando o que acontece. Por causa dos aparatos que tem lá, você consegue registrar a necessidade social. E você imagina, então, nesses lugares que não tem registro nenhum. Imagina o que é o sofrimento dessa comunidade, o que é o sofrimento dessas pessoas que não têm oportunidade. E sabe qual é o pior de tudo, Barba? E sei que você sempre andou nesse lado, andou perto. A pessoa que você quer dar a vara para ela não sabe segurar a vara. Porque a gente fala, dá a vara para pescar, mas quando você chega... Tem pessoas que eu vejo, não tenho nem condições de dar uma vara para ela pescar. Não tem nem mão. Exatamente. E aí nós temos que buscar isso e qualificar isso e trabalhar isso, estar perto disso e cuidar disso. Quando essa melhora, pega outra, melhora, pega outra. É esse que é o papel do Estado. O Estado, quando eu digo é Estado, ente, Estado, Prefeitura, Estado e União. Isso. Você tem que botar a mão nas pessoas que têm menos, ajudar elas a andar, a carregar. Não dá para ter família mais passando fome na nossa cidade, pelo amor de Deus. Tenente Nicolás, olha, eu estou muito feliz aqui de ter o nosso 7º convidado. Vou pedir para a produção trocar o relógio para o próximo, porque esse relógio está muito acelerado. Tinha aqui diversas questões que eu anotei aqui para levantar sobre bolsões de pobreza, sobre câmeras de monitoramento, sobre catástrofes climáticas, mas o tempo estourou. Eu vou passar só para um tchau para os meus colegas de bancada, porque o tempo não permite muito mais do que isso. O Rubens ele fica totalmente agoniado nessa reta final, aí os últimos 5 minutos. Rubens, eu queria me despedir aqui, desejar sucesso ao Nicolás. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, pode ficar tranquilo. Então, só falar tchau que eu respondo nessas coisas. Eu queria aqui também só cumprimentar, agradecer a presença do Dr. Renato. O Dr. Renato foi um parceiro da SEMAG, né, enquanto eu estive na presidência nesse último período. Na verdade, o presidente era o Jonatas, eu era da diretoria e a gente teve o Dr. Renato como um puta parceiro lá na Escola do Legislativo, ajudou bastante. Eu só me despedi do Dr. Renato, do William, do Leandro e dos demais companheiros aqui. Calma, Rubens, calma, postulante a apresentador do Jornal Nacional. É gravado, depois corta. Não, aqui não corta não, aqui é tudo direto. Pelas considerações finais do Tenente Nicolás aqui, cumprimentar, desejar boa sorte. Já vivi essa questão partidária, é difícil montar, mas eu sei que lá está redondo. Desejar boa sorte aí, que em breve a gente possa discutir mais assuntos referentes à nossa cidade. Nicolás, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. SEMAG está aí, precisamos de parceiros ativos do dia a dia, nossas associações, nas comunidades principalmente. Desejamos votos de sucesso na tua campanha, na tua pré-campanha e na tua campanha.
E caso eleito, lembre das associações e da SEMAG. Lógico, sempre. Isso é compromisso meu. Obrigado. Senhor. Olha, muito bem. Agora eu vou passar a palavra para sua despedida do nosso 7º convidado, Tenente Nicolás. A palavra é sua. Bom, antes de despedir, me fala as perguntas, que eu vou ter 4 minutos, é isso? Não quer que eu fale? Tá bom. Não, aqui é um bate-papo. Eu acho que o mais importante é a sociedade saber o que eu penso, o que eu acredito sobre isso. Eu acho que câmara de monitoramento hoje tem uma tecnologia tão avançada que hoje a pessoa está suspeita, a câmara avisa que ele é suspeito. Na época que nós montamos monitoramento, lembra, Bárbara, daquela época, o monitoramento funcionava perfeito, de lá para cá faz 20 anos não tem mais nada de monitoramento. Hoje, eu fui na guarda hoje, saber se tem monitoramento, tem uma câmera funcionando. Então, é um sistema que a segurança não tem como ter segurança zero. Você tem que ter o homem, tem que ter a câmera, tem que ter o homem. Aqui veio, aqui vai lá e atende a ocorrência. Se não tiver esse sistema, não tem fluxo, acabou. Então, nós temos que resgatar isso com certeza e quem for o prefeito vai ter que ver isso com carinho, tá bom? Outra coisa que você falou aí, eu tenho 3 minutos. Não, é para só despedir, né? Não quero me despedir, que eu vou voltar. Mas você já falou. Questão climática. Climática, aconteceu no Rio Grande do Sul. Aconteceu, isso é um desastre. Guarujá aconteceu, eu era secretário de assistência social. Fui nos morros na madrugada, você estava lá, me viram lá, subi no morro, fizemos uma gestão, conseguimos fazer uma maior resposta que o Estado não tinha um exemplo de resposta a um grande desastre, uma catástrofe nós conseguimos fazer naquela noite. Eu fiquei na madrugada inteira andando de lugar em lugar, vendo números abrigados para ver. Então, é possível fazer. O bombeiro nosso está precisando de ajuda. Nosso bombeiro falta efetivo hoje. Na época que eu fui comando da guarda, nós treinamos os bombeiros militares. Lembra, Renato? Treinamos, então tinha bombeiros que, quando o nosso bombeiro faltava, o nosso ia. Hoje nós temos bombeiros, 6 homens trabalhando, salvo engano, num plantão e na praia faltando gente para cobrir as praias. Então é outra questão que nós temos que abordar, temos que discutir. Por isso que eu falo, a gente tem mais conversa para ter, porque tem muita questão para resolver. Tá bom? Tem mais dúvida? Não, tá bom. Você já falou. Eu quero dizer assim para as pessoas e para vocês, para me convidar, quem está nos assistindo e quem está aqui presente. Eu sou isso que eu sou. Por isso que falo que sou Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro fala o que pensa. Eu falo normalmente o que eu penso. E, lógico, com educação e respeito, minha mãe falava assim, com educação e com respeito você pode falar tudo. Né, Barba? Já parti de várias discussões. Até você falou contigo aqui, mas com o quê? Com respeito. Nunca perco respeito por ninguém, porque o que você dá volta. Certo? Não. Então você sempre tem que... E por mais que aquela pessoa esteja totalmente ao contrário do que você pensa, pode ter certeza que uma ideia vai casar com a tua. Então você tem que aproveitar aquela ideinha que às vezes completa o teu quadro, completa o teu todo. Então sempre ouço as pessoas, sempre participo de discussão, nunca faço só porque eu acho. Tudo é a maioria, e a maioria sempre vai estar certo. Então nós 5 aqui. Se nós tomarmos uma decisão e errarmos, os 5 errou. É isso aí. Agora se eu tomar sozinho, só eu errei. E agora tem pessoas que quando você decide a maioria, ela não acompanha a tua decisão. Então você está na associação, a maioria venceu, uma sai contra e joga contra a tua decisão. E isso não vai à nossa cidade assim. Então a gente ganha eleição amanhã, quem ganha eleição, saio já batendo e massacrando. Não, nós temos que olhar pela cidade, discutir uma coisa onde você vê. Eu saí da prefeitura, o que eu bati? O que eu fui criticar? O que eu fui sair xingar? Fiquei na minha, cuidei da minha vida, olho os erros, pontuo, discuto com os amigos erros, mas nunca levo para o lado pessoal. Então, eu queria dizer que vocês podem contar comigo, precisar de mim, que eu puder ajudar, vou estar sempre à disposição, independente qual ponto desse jogo eu esteja, em qual ponto da perimetral eu esteja, eu sempre vou estar para ajudar as pessoas, que meu compromisso é com Deus, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Faça a tua parte, que teu compromisso é com Deus, mesmo que não estejam te olhando, o teu compromisso com Deus. O meu eu sempre vou fazer. Eu quero dar um beijão aqui para minha mãe, que está morando agora em Atibaia, infelizmente teve que, meu irmão perdeu a esposa e ela foi morar perto da família dele. Um beijo para minha esposa, que é o alicerce da casa, e para minhas filhas, que uma médica, outra advogada, que estão na carreira delas e estão fazendo sucesso. Um abraço a todas as pessoas que têm me recebido na sua casa, ou no seu estabelecimento, ou na rua, e me dado carinho e atenção. Essa energia é a energia que eu devolvo para vocês, com compromisso, com responsabilidade, e principalmente com lealdade e com fidelidade a Deus. Obrigado.
Isso aí, muito bem. Recebemos aqui nosso 7º convidado, Tenente Igno Nicolassi. Lembrando que nosso 8º convidado será Rafael Vicello no próximo sábado, né? Eu quero aqui agradecer a quem está nos bastidores, Dr. Renato Cardoso, nosso grande amigo aqui, o William do Surf, grande William do Surf, mudou o penteado, né, William? Silvino, né? O Leandro, da Associação da Santa Maria, tá? E toda a equipe da ISTV, agradecer imensamente essa parceria aqui da ISTV com a SEMAG, que é a Confederação das Associações de Moradores do Guarujá, e uma boa tarde, agora já é boa tarde, uma boa tarde a todos.